Entrevista do dia. É hora de ficar quente com o Leão, acertar contas com o Leão, com a Receita Federal. E eu recebo ao vivo aqui comigo o coordenador do curso de Ciências Contábeis da Unigran, professor Hugo Davi ou é David Santana? Davi Santana. Davi Santana. Perfeito, bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Bom dia a todos. Bom dia os ouvintes da FM 97, mais especificamente o programa Noticidade. Estamos aí na luta. Estamos na luta e com medo, viu, professor? Professor, a gente tem que ter medo de declarar imposto de renda? Não. Uma vez que você leva todas as suas... tudo que você precisa declarar de forma alinhada e organizada é bem tranquilo. Bem sossegado. Mas o que é uma coisa organizada e alinhada? Porque assim, nós temos um ano para se preparar. Perfeito. O que eu separo e o que vale para o imposto de renda na declaração? Beleza. A primeira situação, os informes de imposto de renda, né, todos os recibos de pagamentos que foram feitos, né, os extratos de algum financiamento. Então, são esses tipos de documento que o contribuinte tem que tomar cuidado em deixar bem organizado, porque no momento de fazer a declaração, isso vai facilitar a vida do contador, né, vai ficar bem mais tranquilo. E aí eu vou pedir a oportunidade para você, para a gente divulgar alguns eventos que acontecerão para ajudar esses contribuintes. Claro. Quais são esses eventos? Beleza, professor? Nós temos aí o seguinte, eu sou conselheiro efetivo do Conselho Regional de Contabilidade, e a minha Câmara é a Câmara de Desenvolvimento Profissional, e nós fizemos uma parceria do Conselho Regional de Contabilidade com a Receita Federal e o SESCOM, então terá um evento na sede da Receita Federal para auxiliar o contribuinte a fazer a declaração de imposto de renda. Depois eu vou disponibilizar para você esse cronograma para que você possa divulgar para os seus ouvintes. E nós teremos também, através da Unigran Capital, uma parceria com o Shopping Norte Sul Plaza, uma ação social do imposto de renda dia 4 e 5 de maio, de acordo com a abertura do shopping. Então, cujo objetivo é esse, é fazer a declaração. A gente vai fazer mesmo. Quem vai fazer? Os alunos do curso de Ciências Contábeis com orientação dos professores. Uma declaração demora quanto tempo, professor, para ficar pronta? Se eu tiver tudo certinho. Hoje está muito rápido, porque quando você entra no aplicativo da Receita, se você tem a senha Gov, é coisa rápida, porque ela já puxa todas as informações. Caso contrário, leva um pouco mais, depende do volume de informação. Mas vamos pensar em 15 minutos, 20 minutos uma declaração. Não é uma coisa... Para quem sabe, né, professor? Claro, Para quem sabe aqui. Então aí você tem que ter a expertise, o conhecimento, né? Aí entra o profissional da área contábil, né? Aquele cidadão que estudou para isso, que tem essa qualificação profissional. Eu admiro demais da conta. Um abraço aí para o meu contador Marcelo Marçal. Um abraço, viu, Marcelo? Contador. Professor, eu tenho algumas perguntas aqui. Vamos lá. Okay. Plano de saúde entra no imposto de renda e medicamentos entra no imposto de renda? Plano de saúde, sim. Medicamentos têm algumas características, né? Se ele é um medicamento bem específico, ainda, caso contrário, não. Tem alguns específicos. Alguns específicos, E plano de saúde entra? Sim, normalmente entra. Tá, mas aí, por exemplo, eu não tenho plano de saúde, mas eu fui lá, fui me consultar com um especialista, paguei uma consulta de R$600. Beleza. Eu tenho um comprovante? Sim, você pode declarar esse documento. O que mais eu declaro? Você declara, por exemplo, a despesa de educação do teu filho, a despesa de educação que você fez ali na graduação, pós-graduação, mestrado, tudo isso pode ser declarado. Curso de inglês isso não vale, não, né? Não pode, não. A Receita não permite. Assim, o que a gente comenta? Você procurar um profissional da área contábil, porque às vezes tem vários assuntos que nós mesmos vamos ter que pesquisar. Você tem que fazer uma pesquisa, porque abre um leque de informação. Então a gente tem que pesquisar para ver aquilo que pode ser inserido na declaração ou não. Tá? Bom, pessoal, 7h23. Tem alguma dúvida sobre declaração de imposto de renda? Manda aqui para mim, 98407-9827, 98407-9827. Professor, tem uma pergunta interessante. Financei um carro em 60 vezes no ano retrasado. Declarei em 2023, só que eu estou pagando as parcelas no ano de 2023 para 2024. Declaro o pagamento das parcelas? Sim, tem que declarar. Tem que fazer essa declaração. Ele tem que demonstrar isso que foi amortizado, né? Que foi amortizado. Exatamente. Isso vale também para imóvel? Também, isso. A mesma dinâmica. Bom, tem outra pergunta aqui. Recebi um Pix da minha conta do banco. Eu queria receber um Pix hoje, viu? Estaria muito feliz. Pix entra na declaração? Não, a Receita entende que não.
pelo menos é o entendimento da Receita Federal. Mas aí quando você puxa o informe de rendimentos do banco, não vai aparecer o Pix que eu recebi? Não, ele não aparece ali. O banco tem a obrigatoriedade de informar a Receita Federal, através do e-financeiro, né? Mas ele não é obrigado a declarar, não. Bom, pessoal, tem mais perguntas, vai mandando aí 984079827. Eu estou ao vivo aqui com o coordenador do curso de Ciências Contábeis da Unigran Capital, professor Hugo Davi Santana. Professor, em relação a quem tem 2 empregos, por exemplo, Ok. igual o pai do Cris, né? Do Todo Mundo Deu, o Cris da Record, pessoal, tem 2 empregos, como que faz para declarar? Porque tem um teto, não é isso? Tem um limite. Desse ano, mudou alguma coisa em relação ao passado? O limite hoje está em R$ 30.639,90. Isso então, no ano. Isso, no ano. Então, se o sujeito atingir esse limite, ele está isento. A parte superior a isso, ele vai ter que declarar. Então, se ele tem mais de um rendimento, ele junta esses rendimentos e vai verificar se atinge o teto ou não. E por que a gente paga para a Receita em alguns casos? O governo deveria devolver para a gente, professor? Alguns casos há restituição, né? Mas tem casos que você vai pagar e casos que você vai ter restituição. Depende. Além de pagar os impostos, tem que pagar também para... Porque o cálculo, Rodrigão, ele é um pouco complexo, né? Você faz ali o cálculo mensalmente ou depois no final do ano, né? Que você pega o rendimento bruto, faz algumas deduções, acha a base de cálculo, vai na tabela do imposto de renda, enfim. Então tem uma série de variáveis que você tem que identificar para ver se tem retenção ou não, né? Então, isso que eu digo sempre, pessoal, gente, procura um contador, né? Porque às vezes você pode fazer uma declaração de forma errada e ela vai para a malha, vai te dar dor de cabeça, vai te causar aborrecimento. É né? isso que eu ia falar para o senhor. O que é essa tal da malha fina? Todo ano a gente fala, mas malha fina dá um medo danado, Dá um né? medo, o tal da malha dá um medo. A malha fina ela é um procedimento que a Receita tem para identificar aquela declaração que está de forma correta e aquela declaração que não está correta. Então, a que não está correta, ela cai para a malha. Ou seja, vai ser feita uma reanálise daquilo que foi declarado pelo contribuinte. Mas aí, a partir do momento que detecta, o contribuinte ele é avisado por uma carta, pelo aplicativo, como que funciona isso? A Receita Federal, ela avisa o contribuinte que ele tenha uma inconsistência e pede para que ele procure o órgão da Receita Federal para regularizar. Aí tem que levar toda a documentação. Aí o ideal é que ele leve já os documentos que foram declarados para que o auditor possa reanalisar esse documento, né, e ver como é que pode corrigir essa inconsistência. Bom, declaração vai até quando, professor? Até 31 de maio. Perdeu esse prazo? Aí você tem que pagar a multa. Você declara, mas paga a multa. Professor, tem alguma boa notícia quando fala em imposto de renda? Tem alguma coisa, um sorteio, alguma... Mas, professor, a gente perdeu, vamos pagar multa. Alguns casos não vão ser restituídos, né? Certo. Podemos cair na malha fina. Professor do céu, tem uma boa notícia do imposto de renda? Olha, rapaz, infelizmente o fisco, né, ele não alisa muito, as garras do leão são bastante afiadas, né? Bom, o senhor está há quanto tempo na área contábil? Aproximadamente uns 30 anos. 30 anos. Magistério e área contábil. Tem mais uma pergunta aqui que eu achei interessante. Sim, okay. Aposentados beneficiários do LOAS devem declarar imposto de renda? Olha, se ele atingir o limite, sim. De 30 mil... 30.639,90. Mas, por exemplo, para quem é seletista, para quem tem carteira registrada, isso entra como 13º e as férias nesse montante? Entra nesse montante, porque quando você pega o informe de imposto de renda, tudo isso está declarado no informe. O Moisés, por exemplo, aqui, professor, recebe 1 milhão por ano. Nossa, coitado do Moisés. Então, o Moisés mora sozinho. Não tem dependentes. Meu Deus do céu. Moisés tem tudo para pagar para a Receita, né? Tem tudo. Viu, Moisés? É um forte candidato a pagar muito para a Receita, viu, Moisés? Sinto muito. Então, isso que eu ia perguntar. Quem mora sozinho, por exemplo, e recebe esse valor de 30 mil e alguns reais, ou acima, tá ferrado, né, professor? Acho que essa é a realidade, né? Então, Rodrigão, infelizmente, a tabela do imposto de renda, ela está bastante defasada há muito tempo. Houve aí uma correção, mas foi uma correção muito pequena, né? Para você ver, o sujeito com 2 salários mínimos está sendo tributado, né? Às vezes vai pagar imposto, enfim. Mas é uma coisa que... Por quê? A defasagem da tabela do imposto de renda. Então isso precisa de ser revisto, né? O próprio Sindifisco, que é o sindicato dos auditores da Receita Federal, eles têm batido isso constantemente, né? Para que se faça a correção dessa tabela. Para que faça essa atualização. Sim, exato, porque precisa, né?
Professor, eu tenho uma outra dúvida agora é minha. Por Sim. exemplo, eu tenho uma empresa aberta, pessoa jurídica. Aham. Muita gente tem MEI, presta serviços com CNPJ também. Isso. Nesse período, a gente declara a pessoa física, a pessoa jurídica ou os dois? Esse período agora é pessoa física. Só pessoa física. A pessoa jurídica vai ser a partir de maio. Ah, então eu me lasco depois também, né? Com certeza. Entendi. O MEI também, é isso? O MEI ele tem uma característica que ele deve declarar essa receita dele agora, né? De acordo com o lucro presumido, dá em 32%. Aí ele declara uma parte ali na pessoa física. Ah, então nesse período, para quem tem MEI, por exemplo, então só pega a documentação, todas as continhas lá, tudo que gastou em um ano em relação à pessoa física. Física, exatamente, é. Entendi. Professor, gostei do senhor, viu? Gostei do senhor. Tamo aí, Rodrigão. Fala pro pessoal da Unigran da próxima vez, fala assim, olha, imposto de renda vai sortear um carro 0 km, né, gente? Mas Porque seria muito bom, hein? o primeiro contribuinte vai ganhar R$1 milhão, né? A declarar o imposto de renda. Pessoal, lembrando então que até o dia 31 de maio, faça a tua declaração. Em breve aí vai ter um cronograma completo. Acesse as redes sociais da Unigran Capital, em parceria com shoppings, em parceria ali com outras instituições. Gostei do senhor, viu, professor? Então, é só deixar mais um recado. É o seguinte, essa ração do imposto de renda no shopping, dia 4 e 5 de maio, nós vamos deixar disponibilizado no site da Unigran Capital quais os documentos necessários para que o contribuinte já leve organizado, né? Isso já está previamente listado aqui. Tá lá nas redes sociais de vocês, né? Não, ainda vai ser postado, porque essa aqui foi do ano passado. Nós entendi. estamos atualizando, né, para que quando o sujeito for fazer a declaração de imposto de renda, já leve essa documentação organizada, sistematizada, né? Então isso facilita para que nossos alunos façam a declaração, claro que com o nosso suporte dos nossos professores, né? E saia dali com a vida dele resolvida com o fisco, né? Sem dúvida. Professor Hugo Davi Santana, coordenador do curso Ciências Contábeis da Unigran Capital. Abraço para o senhor, viu, professor? Muito obrigado pela sua disponibilidade e estamos à disposição. Precisando de alguma coisa, na Unigran estamos lá à disposição no curso de Ciências Contábeis, tá? Forte abraço a todos. Um abraço à equipe aqui ó, da Unigran.